Olá e sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação de hoje. Olha, para quem está começando agora a explorar o mundo da filosofia, prepare-se, porque a gente vai mergulhar numa história que tem cara de roteiro de cinema. Nós vamos recontar a dramática narrativa de como a humanidade caiu na armadilha da desigualdade e, claro, o caminho que foi proposto para a gente tentar se salvar disso. Tudo isso baseado nas ideias geniais e super profundas de Jean-Jacques Rousseau. É uma verdadeira investigação histórica sobre como as engrenagens da nossa sociedade foram construídas. Vamos lá? Para começar com tudo, dá só uma olhada nessa citação aqui. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se aprisionado. Uau, né? É uma daquelas frases de impacto que te prendem na hora. E é fundamental perceber como essa única linha já coloca as cartas na mesa e mostra o tamanho do problema que Rousseau quer resolver. Ele está basicamente dando um diagnóstico universal. Poxa, se a natureza fez a gente livre, por que a nossa realidade, chamada civilizada, é tão cheia de correntes? Bom, para entender o diagnóstico, a gente precisa primeiro conhecer um médico, certo? Então vamos para a seção 1, a jornada de Rousseau. Vamos falar um pouquinho sobre esse pensador nada convencional que desafiou todo mundo na época dele. O que chama muita atenção logo de cara é que Rousseau teve uma vida super rebelde e errante. Ele nasceu em Genebra, lá em 1712, era filho de um relojoeiro e simplesmente fugiu de casa aos 16 anos. Enquanto os figurões do iluminismo estavam lá tomando chá nos salões nobres de Paris, o Rousseau era praticamente um forasteiro. E sabe de uma coisa? Foi justamente esse distanciamento que deu a ele uma perspectiva única e tão crítica. Em 1750, ele deixou todo mundo de queixo caído ao ganhar o prêmio da Academia de Dijon, argumentando que o progresso das ciências e das artes, na verdade, tinha corrompido a moralidade da galera. As ideias dele eram tão explosivas contra as estruturas de poder da época, tipo a monarquia e a igreja, que em 1762, livros como O Contrato Social foram queimados em praça pública e ele foi forçado a ir para o exílio. Que loucura, né? Isso nos leva à seção 2, o primeiro ato da nossa história, o estado de natureza. É um convite para a gente usar a imaginação e voltar no tempo, para a era de ouro da humanidade, muito antes de existirem cidades, leis, ou sequer a ideia de isso é meu, aquilo é seu. E aqui a gente vê um contraste absurdo entre dois jeitos de viver. Pensa comigo numa analogia bem do nosso dia a dia. Imagina viver totalmente isolado numa floresta gigantesca cheia de comida. Suas únicas preocupações seriam pegar uma maçã para comer, tirar uma soneca e se proteger do frio. Não tem aluguel para pagar no fim do mês, não tem rede social para ficar comparando a sua vida com a do vizinho e sentir inveja. Esse aí é o que Rousseau chama de homem selvagem. Ele vive no instinto básico, na autopreservação e sente uma empatia, uma piedade natural quando vê outro ser sofrendo. Do outro lado da moeda, a gente tem o homem civilizado. Esse cara é consumido por um amor próprio totalmente artificial. É por orgulho, vaidade e aquela competição exaustiva para tentar ser sempre melhor que o outro. Segundo Rousseau, lá no comecinho de tudo, as pessoas eram super pacíficas, viviam isoladas e, o detalhe mais importante, eram fundamentalmente iguais. Os encontros eram super rápidos. A galera se juntava rapidinho para caçar ou passar por um obstáculo na natureza e logo cada um ia para o seu canto, se dispersando por aí. Não tinha espaço para a desigualdade criar raízes, simplesmente porque ninguém dependia de ninguém para sobreviver. Mas, como a gente sabe, essa paz não ia durar para sempre, né? Vamos entrar na seção 3, a invenção da propriedade. É aqui que o bicho pega. É o momento em que aquele isolamento pacífico vai para o ralo e o grande conflito da humanidade começa. Olha só como rolou esse efeito dominó trágico. O Rousseau diz que os grandes culpados por civilizar a gente e arruinar a paz foram o ferro e o trigo. A agricultura e a metalurgia trouxeram uma novidade, a divisão do trabalho. De uma hora para outra, para você fazer um pãozinho, precisava do ferreiro para fazer a ferramenta de arar a terra, e o ferreiro precisava do agricultor para ter o que comer. Essa dependência mútua acabou com a nossa independência natural e abriu a porta para o conceito de posse. E daí para uma desigualdade extrema, baseada na força e no talento de cada um, foi um pulo. E então, a gente chega no exato segundo em que tudo deu errado. Nos textos do Rousseau, a gente acha essa declaração aqui, que é fortíssima. O primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu. Encontrou pessoas bastante simples para crê-lo. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Gente, esse é o registro literal de quando a desigualdade nasceu de papel passado. Para ficar mais fácil de visualizar esse momento histórico, imagina o primeiro dia de aula numa sala onde você pode sentar onde quiser. De repente chega um aluno espertinho, passa uma fita em volta da primeira fileira inteira e diz: essas cadeiras são só minhas.
empurrando o resto da turma lá para o fundão. E pior, com o tempo, ele ainda começa a cobrar pedágio para o pessoal do fundão conseguir enxergar a lousa. Foi exatamente assim que aconteceu com as terras comuns na Europa. Um pedaço de chão que não era de ninguém, do nada virou lote, virou propriedade e, principalmente, virou uma ferramenta de poder. E aí a gente chega no clímax do nosso ato 2, seção 4, o falso pacto. Com a terra toda fatiada, o mundo virou um caos total. Um cenário de guerra constante, usurpação e briga feia entre ricos e pobres. E no meio dessa confusão, os ricos tiveram uma ideia brilhante e bem maliciosa para proteger tudo que eles tinham acumulado. Presta atenção nesse truque de mestre. Os mais ricos perceberam que ter que usar a força o tempo todo para defender suas terras era muito caro, muito arriscado. Então, o que eles fizeram? Eles chegaram para os mais pobres com uma conversinha super sedutora. Disseram, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos nos unir debaixo de um poder supremo. A gente cria umas leis bem bacanas, regras de justiça, garantimos a paz e protegemos os mais fracos contra a opressão. Poxa, soa como um baita negócio, né? O grande problema é que essas supostas leis de igualdade só serviram para trancar desigualdade no Código Penal. Eles protegeram, por lei, a riqueza de quem já era rico. E é exatamente por isso que a gente chama essa manobra de o falso pacto. Em termos de pátio de escola, é como se um valentão roubasse o dinheiro do lanche de todas as crianças menores e no dia seguinte chegasse com um contrato oficial. Ele diz, olha, se vocês aceitarem que o dinheiro agora é meu, eu assino aqui que vou proteger vocês de outros valentões. Entende? O roubo original simplesmente ganhou um carimbo do cartório. A nossa liberdade natural foi para o espaço de forma irreversível e a lei da desigualdade ficou fixada para sempre. Mas calma, a história não acaba num poço de tristeza, não. A gente entra no ato 3, que é o projeto revolucionário do autor. Seção 5, o contrato social. Essa é a verdadeira solução do Rousseau para tirar a humanidade dessa armadilha terrível e tentar devolver para a gente alguma forma real de liberdade. A solução aqui, obviamente, não é queimar tudo e voltar a morar na floresta comendo fruta no pé. Isso não dá mais, a sociedade já está aí. A verdadeira ideia do contrato social é achar um jeito de a gente se associar para defender as pessoas e os bens de todo mundo usando a força da comunidade toda. O grande desafio que ele coloca é como a gente se junta, obedece às regras do grupo, mas continua sendo tão livre quanto a gente era lá atrás no estado de natureza. E a regra de ouro para montar esse quebra-cabeça é um pouco radical. Ela exige o que ele chama de alienação total. Basicamente, todo indivíduo tem que abrir mão de todos os seus direitos naturais e entregar isso para a comunidade inteira. Pensa na lógica por trás disso. Se todo mundo abre mão de tudo e se doa 100%, as condições ficam iguaizinhas para todos. E se está todo mundo no mesmo barco, ninguém vai ser louco de inventar uma regra opressiva, porque qualquer regra pesada vai acabar prejudicando o próprio criador dela. Faz sentido, né? Só que para esse novo pacto funcionar de verdade e não desmoronar na primeira briga, ele precisa de um motor potente. E aí vamos para a seção 6, a vontade geral. Esse é o conceito mais importante e, convenhamos, o que a galera mais confunde, de toda essa estrutura ideal. Então, vamos definir isso muito bem, porque é super importante. A vontade geral não é só pegar o que eu quero, o que você quer, jogar tudo numa urna e ver quem ganha. Não é uma soma de egoísmos. A vontade geral é aquele desejo coletivo do povo quando e somente quando todo mundo está agindo e pensando estritamente no que é melhor para o bem comum da sociedade. É um conceito coletivo. Para ficar mais claro, vamos voltar para a escola e pensar no famoso trabalho em grupo. A vontade particular é aquele aluno que só quer fazer o dele rapidinho para garantir a própria nota e jogar videogame, nem aí se a apresentação do resto vai ficar horrível. A vontade geral, por outro lado, é quando o grupo inteiro senta junto, deixa as diferenças de lado e diz, galera, vamos focar aqui e fazer um trabalho incrível para que o grupo todo tire uma nota A mais maravilhosa. O foco deixa de ser o eu e passa a ser o nós. E é assim, focando no grupo, que a sociedade legítima de Rousseau deve funcionar. Debaixo desse verdadeiro contrato social, o povo todinho se une e vira o chefe, o que ele chama de soberano. O povo é que faz as leis, mas sempre guiado por essa vontade geral de buscar o bem comum. Então pensa só, quando você obedece a uma lei do Estado nessas condições, você não está baixando a cabeça para um rei ou para o valentão do parquinho. Você está, na verdade, obedecendo a uma regra que você mesmo ajudou a criar como um membro do soberano. E para o Rousseau, obedecer à lei que você mesmo escreveu é a mais pura definição de liberdade civil. E para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo essa provocação enorme aqui no ar para a gente pensar. Quando a gente olha para a nossa sociedade moderna hoje,
para a política, para as leis que a gente tem que seguir todo santo dia, será que essas instituições são reflexo de uma busca real pela vontade geral e pela justiça? Ou será que, lá no fundo, a gente ainda acorda todo dia só para assinar embaixo daquele falso pacto que legitima o controle do valentão do parquinho? Pessoal, é uma daquelas perguntas que continuam ecoando forte há séculos. Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa análise e a gente se vê na próxima.